graça e paz em nós. Amém? Amém. Já nos vemos, nos cumprimentamos. Amém? Amém. Agora eu gostaria de pedir a todos nós que esse momento aqui seja exclusivo de adoração ao nosso Deus. Então evite conversar com o irmão que está do seu lado. Vou usar as palavras do nosso irmão Ivan. Evite usar o celular neste momento. Evite qualquer coisa que possa tirar sua atenção de cultuar o Senhor. Tudo que possa tirar você da presença, de cultuar o Senhor, que possa ser evitado nessa noite. Amém? Então vamos colocar todos de pé. Vamos agradecer ao Senhor, porque hoje é o último dia de uma jornada de 31 dias de culto, oração e adoração pelas nossas famílias. Alguns de nós conseguiram participar de todos. Outros de 2, de 3, de 4, outros de quase todos. Mas uma coisa é certa, que todas as famílias foram alcançadas através das nossas orações, daqueles que esteve presentes e daqueles que mesmo longe estiveram presentes em oração. Então eu tenho certeza que durante esses 31 dias que a igreja se propôs no coração da igreja, em estar juntos, nos lares, aqui na igreja, orando, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, eu tenho certeza que Deus ouviu cada oração, já respondeu algumas delas e as outras eu tenho certeza que Ele vai responder. No tempo nós sabemos lançar, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que feche seus olhos, fique à vontade. Deus já está presente aqui neste lugar. Eu gostaria que você abrisse os seus lábios para agradecer ao Senhor pela sua família, para colocar a sua família no altar do Senhor. Eu não sei nem qual dificuldade que tem na sua casa, na sua família, mas esse é o momento que você gostaria que você abrisse o seu coração e entregasse ao Senhor a sua casa. Entregasse ao Senhor o seu coração. Entregue ao Senhor o seu filho. Ainda essa semana eu li a Bíblia, quando eu vi aquela mulher que chegou para Jesus e pediu para Jesus, sabe o quê? Senhor, eu quero os dois lugares perto do Senhor. Eu quero que um filho meu seja à sua direita e um filho seja à sua esquerda. Interessante, audacioso o pedido, mas eu observei isso e tirei para a minha vida assim, que o que ela não pediu um diploma para o filho dela, ela não pediu um carro novo para o filho dela, ela não pediu que o filho dela fosse um doutor, fosse um juiz, fosse um advogado, um engenheiro, ela pediu que o filho dela estivesse perto de Jesus. Então esse é o momento de clamarmos ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família. Nossa irmã Brenda, nos eleva a Deus em oração. Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por estes dias que tivemos cultos nos lares. Obrigada, Senhor, por abençoar a minha família. Senhor Deus, continue abençoando cada dia mais e mais. Nós podemos não parar por agora, nós possamos continuar nesse momento. Quando tivermos oportunidade, Pai, nós vamos nos reunir nos lares, vamos continuar Senhor Deus. Para que cada casa seja abençoada, cada família dessa cidade seja abençoada, seja alcançada pela tua graça, Senhor Deus. Senhor, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Aí de pé, nós vamos louvar o Senhor? Amém? Amém. O pessoal está meio quieto, meio está sentindo frio aí? Dá para louvar o Senhor? Sim. Sim ou não? Amém? Amém. Mais alto, amém? Amém. Porque a função do ministério de louvor é para a igreja adorar o Senhor. Então nós gostaríamos de ver todos abrindo seus lábios e adorando o Senhor através dos hinos cantados aqui. E o primeiro fala assim: Jesus em tua presença, reunimos aqui. Amém? Hã? Amém. Vamos às palmas, que bonito do céu. Jesus em tua presença, reunimos aqui. Vamos tua face e rendemos a ti.
neste lugar. Esse Deus, a Bíblia diz assim, ó Pai, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor em espírito e verdade nessa noite? Sim ou não? Amém. Quem que se propõe a adorar o Senhor? É nós somos, se deu glória a Deus, legal. Em espírito e verdade, nós te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Meus e Senhor, te entregamos nosso viver. Meus e Senhor, te entregamos nosso viver. Quantos podem repetir essa frase? Só aquele que recebeu. Recebi um novo coração do Pai. Pode passar, Bela. Por favor. De novo. Recebi um novo coração do Pai. Coração integrado, coração transformado.
Vamos então, esse momento de confraternização, amém? Amém. Não quero ter ninguém no seu lugar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Obrigada, Senhor, por presença neste lugar. E continue conosco, meu Deus. Tudo aqui é para glorificar o teu nome. Poder se sentar. Fala que está com o pastor. Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Que bom. Nesses 31 dias, eu me recordei muita coisa e também aprendi várias coisas. Renovei muitas coisas na minha vida. Bem, a gente para meditar naquilo que Deus faz. Quando nós sentamos nessa
canção, nesses dias agora, eu tenho assim, feito algumas viagens, sabe? Eu estou aqui em Ouro Verde, mas estou passeando muito. É um passeio na Bíblia, e cada história que a gente está lendo faz me voltar lá no passado e ir lá aonde aquele personagem está falando. Entendeu? E quando eu cantava essa canção, fez eu pensar num personagem muito interessante que se chama Josué. E seu comprometimento com essa verdade, entendeu? Eu paro para pensar a respeito disso e penso o seguinte: veja bem, raciocine comigo. De repente, Josué, ao encontrar com seus filhos, com sua esposa, para conversar sobre o propósito de Deus na vida dele, eu quero pensar assim: se fosse hoje, talvez ele entrava lá na sua tenda cantando: eu preciso de ti, eu não posso me comprometer sozinho, então nós precisamos de ter um compromisso com esse Senhor. E nessa noite, quando nós estamos aqui, queridos, depois de quase 30, né, porque ainda estamos na jornada dele, um fato muito interessante e curioso aconteceu. Pelo primeiro dia, nós nos movemos, fomos nas casas, teve muitos que precisaram de ficar até esperando um pouco mais, né? Mas não esperar até o próximo não. Nesses dias nós vamos pagar o compromisso com aqueles que já tinham até agendado, mas por alguma necessidade maior, em acordo, né, fez-nos levar mais para frente e ir em outra casa, né, para compartilhar dessa palavra. Um fato muito interessante, queridos. Mais uma coisa que eu queria compartilhar, veja bem. Nesses dias, vários personagens da Bíblia foram expostos, né? Cada um que trouxe uma reflexão, trouxe um personagem, e eu quero dizer o seguinte: veja bem, Davi foi de repente o mais comentado ao decorrer desse período. Por quê? Pela sua experiência, até mesmo pelos seus erros, né? Pelos seus acertos, pela reconstrução, enfim, em tudo nós vemos em Davi aquele homem que precisava de um grande reparo. Muitos fatos aconteceram em meio à sua família, mas ele não abriu mão de servir ao Senhor. Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite sobre Josué. Lá no capítulo 24, versículo 14 e 15, ontem mesmo nós ouvimos um pouco sobre ele, né? Foi uma explanação muito maravilhosa. Quem não veio, viu que estávamos poucos, mas ouvimos. Eu tenho um amigo que fala assim: nossa, está tão bom que eu bebi de balde, né? Ele que diz assim: estava farto, com grande abundância, e nós ontem bebemos de balde, porque nós tivemos que consumir tudo, porque tinha muitos irmãos que não puderam vir, né? Aí aqueles que tiveram, teve que degustar com muita vontade e sabor aquilo que a palavra de Deus foi proferida a nós na noite de ontem. Mas eu queria dizer o seguinte: lá no capítulo 24, versículo 14 e 15, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai, se aos deuses a quem servir nossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, fala os nossos corações através da Tua palavra, porque através dos hinos cantados, ó Deus, abriu a nossa mente, nosso coração, e queremos que o Teu Espírito Santo fale nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu estava dando um comentário que diz o seguinte: gostaria que refletíssemos, à luz desse texto, sobre a preocupação de Josué com os lares do seu povo. Sabe por que, queridos? Nesse capítulo aqui, 24, Josué não estava falando simplesmente
para os da sua família. Com eles ele já tinha feito um acordo, não é verdade? Então ele já tinha chegado à conclusão. Mas agora ele leva ao povo, ao seu povo. Deus tirou-os da escravidão do Egito e deu com promessa uma terra que manaria leite e mel, uma terra muito farta, que eles deveriam assim confiar unicamente no Senhor. Aí eu gostaria de pensar, queridos, você tem confiado a sua família ao Senhor? Você tem proferido as leis de Deus ao coração dos seus filhos? Você tem, de repente, tem filhos que falam assim: poxa, papai e mamãe já está chato demais de tanto falar disso comigo, né? Então a gente olha e vê, isso não é chatice, isso é persistência na palavra, para que ela possa inculcar na mente daqueles que estão ao nosso redor, ou juntinho de nós, para que eles possam também ser bons cidadãos e sejam comprometidos com a verdade. Uma coisa é você ouvir, e a outra coisa é você colocar em prática. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, mas quando nós ouvimos a palavra e não colocamos em prática, certamente nenhum valor ela obteve em nossa vida, ou não vai fazer a diferença. Pois bem, Deus falou com Josué, Josué conversou com sua esposa, conversou com seus filhos, e depois que ele fez aquele acordo ali, que ele já tinha praticamente, ou nós podemos confirmar, que ele tinha comprometido com Deus que assim ele iria proceder com fidelidade. Sabe por quê, queridos? Acima de tudo, Josué foi fiel ao seu líder chamado Moisés, né? Era aquele companheirão que ele podia contar em todos os momentos. Depois de uma labuta, depois de uma caminhada, depois de tantas situações junto ao lado de Moisés, certamente Moisés ia para a sua tenda ou ia para a sua família, e ele também ia para estar juntamente com os seus. E ele conversou com eles, né? E falou tudo o que tinha que acontecer. E de repente, mais à frente, ele procura o povo e manda que todos saiam da tenda e venham, porque ali ele havia de proferir algo para aquele povo. O povo não sabia nem o que Josué iria falar, mas o certo é que na autoridade dada por Deus, aquele homem, certamente Deus falou no seu coração, e ele conversou com Deus, conversou com a sua família. Agora ele tinha que poderia ser um grande empecilho diante de uma nação inteira que ouvisse aquilo que Deus tinha falado com ele, para fazerem a escolha. Sabe, quando eu paro para pensar a respeito disso, quanto tempo que você já buscou esse Deus? Será que você tem se disposto a falar desse Deus que tem feito maravilha em meio à sua família, para aqueles que estão com a família dilacerada? Ou você se coloca na posição simplesmente de criticar aquele que ainda não alcançou a sua vitória? Gente, pare para pensar. Nós falamos da Igreja Batista Betel como uma família, e ela é uma família, e ela precisa estar bem ajustada para que aqueles que entram por essa porta, ou que nós convidamos para entrar e vir até nós, possam fazer parte não só da família Betel, mas da família que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que tenha a sua fé firmada unicamente no Senhor. Deus quer de nós a mesma fidelidade que Ele tem para conosco. Ele quer que nós tenhamos essa fidelidade. Então nós olhamos e vemos uma coisa muito interessante. Ele nos provoca a uma renovação de aliança, mas para isso deveria haver uma mudança radical, uma renovação da aliança para sair do esfriamento espiritual. Josué pontua algo extremamente grave. Extremamente grave. O legado negativo dos seus pais. Tal legado trazia destemor do Senhor, apego aos deuses estranhos e dedicação a eles. Foi isso que aconteceu lá no Egito. Tem um ditado que diz assim: os maus costumes corrompem os bons costumes. Na verdade, os maus costumes corrompem os bons costumes, né? E de que forma esses maus costumes entram
em nossa casa? De que forma este mau costume pode entrar na nossa vida? Olha, nós precisamos de ter uma mente perceptiva, perceber para que o mal ele não se aloje em nossa casa ou se instale em nossa casa. Nós precisamos de ter este cuidado. Sabe por quê? Porque o povo de Israel já estava escravo há muitos anos ali no Egito, e houve um grande silêncio naquele período quando eles ali estavam, e de repente eles já tinham perdido a sua comunhão com Deus quase que por inteiro. Mas no meio daquela multidão tinha famílias que estavam confirmadas com a bênção do Senhor, que não abriram mão de terem as promessas do Senhor sobre si. Aquelas promessas que foi feitas através de Abraão, que Deus fez a Abraão, para que ele pudesse se tornar pai de uma grande nação. Em todo momento, em cada família, Deus está pronto para abençoá-las. Nós precisamos nos empossar da nossa fé e com autenticidade buscar o Senhor todos os dias. Não é só por um momento. Desses 31 dias não é só por um dia. Desses 31 dias do mês de maio não é o suficiente, mas é o ponto de partida que nós estamos dispostos a fazer da nossa jornada uma caminhada segura, para que nós possamos realmente, de fato, ter uma vida contrita com o Senhor, e em meio aos problemas que nós podemos enfrentar, que não estamos isentos deles, certamente o Senhor é aquele que vai nos conduzir com segurança. Amém? Quando Josué procura sua família, procura o seu povo, ele estava querendo mostrar o seguinte: olha, a terra ela é boa, mas tem um detalhe que é interessante: o Senhor prometeu a nós, agora nós precisamos de ter o cuidado de continuar santificando a nossa vida cada dia mais, para que possamos nos empossar daquela terra que o Senhor a nós tem prometido. Ele vai nos conceder. Então, não podemos nos revelar, exatamente pelo fato de saber que os pontos negativos dos pais, aqueles que deixaram ali, deixaram um legado totalmente negativo para o seu povo. Mas eles tinham segurança, sabe o que é? Eles descobriram aquele negativo que tinha no meio do seu povo, exatamente porque olhavam para Deus e viram a perfeição de Deus, aquilo que Deus estava fazendo para que o povo pudesse chegar à terra da promessa. Sabe? Eu fico pensando uma coisa muito interessante. Aqui fala o seguinte: olha, apega aos deuses estranhos, dedicação a eles. Temer a Deus é sentir um respeito profundo e uma devoção total a Ele. Josué apela para o povo para servir a Deus com integridade. Ó, a palavra de Deus nós vimos dentro das questões que nós estudamos ou que participamos dos cultos, falando da integridade de Jó, falando da integridade de Davi, falando da integridade de outros personagens que foram expostos para que nós pudéssemos aprender com ele. Até mesmo nas falhas que Davi cometeu, nós paramos para pensar e podemos confirmar em nossa vida aonde ele errou. A palavra de Deus não tira os erros para escrever e deixar somente os acertos. Sabe por quê? Os erros servem também para nós. Sabe para quê? Como uma experiência que levou à derrota de alguém que era um homem segundo o coração de Deus, para que nós não venhamos cair naquela mesma situação. Então, quer dizer, é muito importante nós pararmos para pensar a respeito disso. Se queremos realmente, de fato, uma família abençoada, primeiramente a bênção do Senhor precisa e necessita de estar em nós como líderes. Homens, levante a sua cabeça. Se tem algum problema que está te incomodando, dá a volta por cima. Agora, como dar a volta por cima? Se colocando diante do Senhor, não expõe o seu problema para o inimigo, mas expõe para Deus. Porque aquele Deus que é fiel e digno, justo, Ele o recompensará quando você confessar o seu pecado, a sua fragilidade, para te coroar com bênçãos celestiais. Amém, queridos? É isso que Deus quer, não é? Quando o seu filho
você para olhar e ter uma admiração de ver, olha, meu pai realmente é um grande homem. Imagina os filhos de Josué naquela instância, quando Josué chega ali e fala para aquele monte de gente, aquele monte de líderes, ele juntou todos ali e falou a respeito, dando testemunho da sua família. De repente, aqueles filhos de Josué poderiam dizer assim: puxa vida, quando eu crescer, eu quero ser um líder igual ao meu pai. Meu pai é um homem valente, é um homem destemido, é um homem íntegro. O meu pai é um homem que eu posso me espelhar nele. Talvez eu não vou ser boiadeiro como ele, mas vou ser um bom médico, sabe por quê? Porque ele tem orado por mim intensamente e quer fazer de mim um grande homem de Deus. Amém? Nessa semana, quando nós estávamos no decorrer dessa jornada, nós vimos pessoas que estavam falando o seguinte: olha, é o seguinte, não importa se vai ser um médico, mas eu quero que seja um bom servo de Deus. Amém? São palavras que vêm do coração de Deus para os nossos filhos, abençoá-los todos os dias. Não perder o seu referencial de maneira nenhuma. Eu já disse para os irmãos, eu nunca me esqueço da minha mãe quando, tarde da noite, às vezes ela chegando no meu quarto, onde eu dormia. A gente era muitos meninos, então dormia 2 em cada quarto, às vezes tinha 3, né? Então a gente deitava aquele ali, às vezes de madrugada ela chegava assim, bem de mansinho, e se posicionava à frente da porta ali, e ali ela estendia as mãos para abençoar-nos. Nós estávamos dormindo, e simplesmente ela colocava nas mãos do Senhor os seus filhos, sabe? Eu fico pensando que sabedoria que está faltando, Deus, Ele vai te dar. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai te conceder em nome de Jesus. Não deixe para amanhã, comece hoje. Não deixe para depois, quando cair em aflição ou em lutas terríveis. Talvez você pode até dizer assim: quantas vezes eu levei o meu filho à casa do Senhor, né? Nessa semana, vou falar aqui, a irmã Maria Paixão, ela estava mais um neto dela, né? A irmã Maria dando testemunho da vida dele, falou bem assim: pastor, esse menino, quando eu vejo o filho da Lara gritando, ele estava correndo para lá e para cá, eu lembro do meu neto, que ele foi nascido, criado dentro da igreja desse jeito, ele sempre gritava também, estava ali cantando comigo, foi fazendo tudo isso. Ele ficou rindo, eu olhei para ele e falei assim: parou por quê? Ele coçou a cabeça e falei assim: oi, não está na hora de dar prosseguimento naquilo que você deixou pelo caminho? Para aí, aonde foi que falou? Vamos olhar para trás, queridos. É hora de recomeçar, reconstruir, refazer. A obediência a nós ela é fundamental, mas a primeira obediência que tem que ter é ao Senhor, o nosso Deus. Então por isso que Josué sabia que ele tinha uns filhos que eram obedientes assim, mas ele queria que eles fossem comprometidos com Deus. Imagina tudo isso. Para nós finalizarmos aqui, diz o seguinte: vem, servir ao Senhor com integridade, isso é, com interesse da vida. Integridade mostra o caráter de alguém que faz o que disse, que faria. Eu vou fazer, e faz, não é? Quando Deus visitou Josué ali e falou para o pessoal: deu certo, Moisés é morto. Agora, não fique pelos cantos aí lamentando, não. Agora é com você. Vai, diga a este povo. Sabe qual foi a primeira coisa, o primeiro discurso que Josué fez àquele povo? Se você decorrer no capítulo, uma das primeiras coisas, para me confirmar, ele diz o seguinte: juntou o povo e falou: vamos santificar-nos hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilha no nosso meio. Então, queridos, nesses 31 dias de oração, de culto que nós prestamos a Deus, colocamos a vida de família que de repente talvez nunca entrou aqui nesta casa, mas tiveram o seu nome colocado na direção do Senhor, na presença do Senhor. Se eles vão ter o coração quebrantado, não compete a nós, mas é o Espírito Santo do Senhor que opera na vida dessa igreja.
é que vai fazer a diferença para que eles também possam ser nossos companheiros de vida eterna, para que eles também possam servir ao Senhor com integridade e com alegria em seus corações. E depois o que diz o seguinte: Deus quer de nós a mesma fidelidade que Ele tem para conosco. Josué desejava lares aquecidos espiritualmente e para isso pediu algumas atitudes das famílias do povo, as quais devemos ter ainda hoje, milhares de anos depois. Sabe o que nós precisamos ter? Olha, primeiro, temor ao Senhor, integridade no servir e fidelidade. Temor ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, a palavra de Deus diz, em Provérbios, que é o princípio da... Não estudei. É o princípio da sabedoria. Então, veja bem, comece a temer ao Senhor, porque é o princípio de algo que você precisa de ter para servir ao Senhor. E depois nós vimos temor e depois integridade no servir. Uma pessoa íntegra, ele serve a Deus com alegria, ele tem paz no seu coração. Quando Deus fala, ele ouve, e quando você fala, Deus te responde através das suas orações. Amém, queridos? Esse foi o ponto mágico da nossa caminhada durante esses 31 dias de oração e súplica ao nome do nosso Deus. Não estamos simplesmente em busca de bênçãos. Nós estamos em busca de um Deus que derrama as bênçãos sobre nós a cada dia. É isso. E Josué sabia dessa integridade. Sabe por quê? Porque Deus já tinha prometido: eu estarei com você. Não passo nem de espanto, eu estou com você. Assim como fui com Josué, serei contigo. Não passe nem clique, porque Deus está com você e quer abençoar cada dia mais a sua família em nome de Jesus. Não pasme, porque Deus está presente em meio às nossas famílias. Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar, Ele tem nos abençoado. Pastor, de uma forma, eu tenho sido abençoado. Eu costumo dizer o seguinte, veja bem, tem bênçãos que ela é direcionada a cada um de nós, ela é individual, mas tem bênção que chega a nós, vou usar essa expressão, por tabela. De que forma, pastor? Veja bem, eu sou abençoado porque faço parte da Igreja Batista Betânia, ponto. Não estou recusando nenhum irmão, não, em nome de Jesus, queridos. Entendeu? A bênção individual é a minha integridade com Deus na busca que eu tenho todos os dias. Agora, a bênção, como eu falei, a bênção por tabela, assim eu pude expressar, é aquela bênção que todos receberam, aí eu estava junto, eu também recebi. O povo foram lá para buscar a amostra da terra. Foram todos que trouxeram a amostra? Não. Só aqueles que estavam com a sua integridade em dia, que estavam com a sua fidelidade diante do Senhor. Josué e Caleb foram lá e trouxeram, assim, aqui está. Ó, estou com 85 anos, mas eu estou forte. Entendeu? Eu tenho força suficiente para expulsar aqueles camaradas tão terríveis que estão lá na terra, que o Senhor me deu como promessa. Lá é a minha parte, porque ela louvou. No nome do Deus Altíssimo, as muralhas cairão. E eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória. Sabe o que aconteceu? Até os dias de hoje, Hebron pertence à família de Caleb. Amém, queridos? Então, queridos, não fique esperando somente aquelas bênçãos que elas são recepcionadas pelas tabelas, mas na sua integridade espiritual, você está seguindo ao Senhor. Todo aquele povo que conseguiu atravessar além do Rio Jordão, entraram na terra, mas nem todos foram totalmente abençoados, porque compactuaram com coisas que estavam do outro lado do rio. Entendeu como é que é? Então, queridos, se você quer que seu filho seja abençoado, peça sabedoria ao Senhor, tema a Ele, busca com integridade servir a este Deus, porque as bênçãos compartilhadas serão derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, e Ele te dará como herança em nome de Jesus.
finalizando essa palavra aqui, eu queria dizer o seguinte: fidelidade, ser fiel a Deus todos os dias, abandono total dos falsos deuses, abandono total. Às vezes nós olhamos e vemos, tem tantos deuses, né? Olha que a gente olhar. Então, não vamos aqui entrar no mérito dessa questão, mas qual Deus que você serve? Em quem você tem confiado na sua vida? Ao Deus eterno, ao Deus eterno e poderoso, aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, ou aos deuses com a letra minúscula, aquele que não pode levar você para uma herança ao qual ele tem preparado desde a fundação do mundo? Pare para pensar, não é? Quando eu vou num lugar, eu quero ir. Há poucos dias atrás eu recebi um convite para ir, eu e minha esposa. Olha, tinha hotel, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro, falou tudo que tinha. Eu peguei e disse: não, eu não posso ir. Eu disse: por quê? Porque para mim eu não posso deixar o meu filho em casa, ele também tem que ir conosco, porque ele faz parte da tríplice aliança, né? É nosso filho, e nós não podemos deixá-lo em casa. Aí, como não tinha lugar para que ele pudesse ir, eu me recusei em ir, simples assim, né? Mas a felicidade, essa oportunidade não vai faltar para que a gente possa fazer este convívio juntos, não é verdade? Nós somos uma família. Tem momentos sim que só eu, mas a minha esposa, mas para aquele momento não dava para que eu pudesse ir só eu e ela, ele também precisaria ir. Eu até sei que se conversasse com alguns irmãos aqui, os irmãos da pode deixar o Rodrigo comigo, que eu conto dele, né? Sabe por quê? Porque isso é uma família que está unida, a gente sabe disso. E para cuidar do Rodrigo não precisa de muita coisa, não, tá, gente? Mas a gente olha assim, creio que podemos aquecer nossos lares espiritualmente ao eliminarmos os deusinhos do século 21, como trabalho, televisão, internet, nas redes sociais. Tem muitas coisas que estão atrapalhando a nossa convivência. Nesse período agora, quando nós estávamos estudando esses 31 dias de oração, oramos muito pelas nossas redes sociais, pelos nossos celulares, que às vezes eu sento no sofá e a esposa senta no outro, eu estou tão pertinho dela, talvez tenha algo que ela fale assim: você está vendo isso aqui? Ela está ouvindo uma mensagem, eu estou ouvindo também, mas eu estou ligado naquele que está na minha mão. E eu tenho que desligar o meu, para que eu possa ficar perto dela e ouvir aquilo também, para ser compartilhado daquela vez. Você entendeu como é que é? Tem roubado o nosso tempo. E outra coisa que eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus: olha, não distraia o seu filho dentro da casa do Senhor. Na casa do Pai há abundância de pão. Não entregue o celular para que ele possa estar no joguinho para você, para você estar prestando atenção na mensagem. Não faça isso. Você está perdendo o seu filho, fascinando. Conversa com ele: meu filho, olha bem o joguinho que ele está brincando, não é verdade? Mas faça ele prestar bem atenção enquanto há tempo naquilo que Deus está falando. E de repente depois você até vai lá e joga com ele também, brinca um pouquinho com ele, dentro daquilo que ele está jogando, para ele saber que você não está distante dele também, né? Você já parou para pensar a respeito disso? Então, para nós finalizarmos, que Josué decidiu manter o seu lar aquecido, ao dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pensamos sobre isso durante esses 31 dias de oração e de reflexão das nossas vidas. Foram vários personagens bíblicos e personagens que foram apresentados a nós nesses dias, para refletir e podermos colocar em prática o mais rápido possível, né? Não esperar o ano que vem para que nós possamos ir nas casas, não. É agora. Deus, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer ser o Senhor da sua casa, Ele quer estar com você na sua mesa, Ele quer abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Eu gostaria de perguntar, antes nós vamos ter mais uma programação agora daqui a pouco, vamos mostrar os vídeos, mas eu queria perguntar o seguinte, veja bem, alguém gostaria de dar um testemunho para nós, em poucas palavras? Não precisa vir todo mundo, não, de cada vez, por favor. Ninguém tem nada? Ninguém? Amém, amém. Mas o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que está faltando na sua casa? Se o Senhor é seu pastor, está faltando alguma coisa? Na minha mesa está tudo repleto. Mas não é só na mesa, não, viu? Em todos os lugares, na verdade, o Senhor não deixa faltar nada sobre a nossa vida. Mais alguém? Não vê? Nós vamos passar para os vídeos, tá? Vocês viram que eu vou mostrar alguma coisa, né? Vem cá, Marcelo, por favor. Agora, vamos apagar a luz. Isso é digno de louvor. Que oração é essa? Minha casa, quando você olha ali, né, me faz recordar alguma coisa tão gostosa. A minha casa. Vamos nos colocar de pé para a gente orar, Deus. Neste momento eu gostaria de fazer o seguinte, veja bem. Declare este amor de Cristo na vida da sua família. Com uma palavra. Como é que você definiria o seu relacionamento nessa integridade sua com Deus? Como é que você definiria a sua vida, a sua família com Deus? Como é que você definiria? Eu vou começar aqui, você também pode fazer um momento para levar a Deus uma palavra, com uma frase que você gostaria de falar para o Senhor nessa noite. Todos que estão aqui, que são adoradores fiéis a Deus nessa noite. Daí eu vou começar aqui, Pai.
Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem concedido a nós, de poder entrar em nossa casa, em nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, pelo amor que define a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Você pode escrever. Pai, obrigado porque as suas misericórdias nos alcançam. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por a família, o Senhor tem me dado. Obrigado, Deus, por o Senhor cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus, por todas as bênçãos recebidas. Obrigado por cada família, Senhor. Obrigado pela minha família. Que o Senhor nos ensine de servir verdadeiramente todos os dias. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo que a mão do Senhor comigo e com minha família. Amém, Jesus. Agradeço a Deus por ele estar junto, por nossa segurança, por essa igreja, pelo pastor das igrejas, as famílias, agradeço por continua sempre na igreja, agradeço por estar Deus na casa do Senhor, por a gente na saúde. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por nos ajudar a ver. Obrigado por descarregar os votos. Amém, Jesus. Obrigado por estar obrigado por Amém, Senhor Jesus. obrigado, Jesus, pela minha família que reúne, que eles possam vir mais vezes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai bater palma para a família que está ao lado da sua. Se você estiver de frente para cá, você vira para lá e bate palma para a família que está ao seu lado. Amém, irmão Marcelo? Poderia aceitar, irmãos. Amém. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade rica que o Senhor nos concede mais um ano. Parece que foi ontem que nós temos os 31 dias. Mas antes da gente ir lá no fundo, eu gostaria que a esposa, as esposas, pega a mão do seu esposo aí e olhe por ele. As esposas, esse papel agora é das esposas. Aleluia. Cadê? Pega na mão do seu esposo. Pegou? Fique de pé. Todos, vão lá, as esposas. Eu quero você orando em voz alta para que ele ouça que você está orando por ele. Amém? Amém? Quem está sem esposa aí, vai ficar aí intercedendo em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero que você ore em voz alta pela vida dele, para que ele ouça o que você está pedindo a Deus, o que você está colocando na ação do Senhor na vida dele. Amém? E depois, amém, amém. Muito bem. Depois não sai, gente. Vamos ter um momento de confraternização ali no fundo. Baixa o meu. Olha para sua esposa aí, quero orar com você agora. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho te agradecer, ó Pai, pela vida do meu esposo. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo acompanhamento, ó Pai, que o Senhor tem tido conosco, Pai, pelas provisões. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela fidelidade dele para conosco, ó Pai, para com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que ele continue sendo, ó Pai, essa pessoa, ó Pai, que tenha o coração firmado na tua palavra, na tua presença. Senhor, que a cada dia juntos nós possamos prosseguir, levando a mensagem de salvação, ó Pai, através do conhecimento da tua palavra e do envolvimento com o teu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas, pela vida do meu esposo, pelo pai dos meus filhos.
ó Pai, que continue sendo grandemente abençoado pelo Senhor. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.